Eu sou o Dr. Christian Magno e ao lado do Dr. César Magnoli, quero dar as boas-vindas a você em mais uma aula da AvaMeds. Hoje vamos falar sobre uma doença que muitas vezes passa despercebida até que seja tarde demais. Uma doença silenciosa, transmitida por roedores, capaz de evoluir rapidamente e colocar a vida do paciente em risco. Estamos falando da hantavirose, uma patologia que exige vigilância total. Embora seja considerada uma doença relativamente rara, seu potencial de gravidade exige atenção máxima dos profissionais de saúde. O grande desafio está justamente no fato de que seus sintomas iniciais podem se confundir com diversas outras doenças infecciosas, dificultando o diagnóstico precoce e atrasando intervenções que podem ser decisivas para a sobrevivência do paciente. Por isso, nesta aula, vamos compreender como ocorre a transmissão da hantavirose, quais são os principais sinais de alerta, como estabelecer uma suspeita clínica adequada, quais exames auxiliam no diagnóstico e quais condutas podem impactar diretamente no prognóstico do paciente. Na medicina, nem sempre os maiores desafios são aqueles que vemos com frequência. Muitas vezes o perigo está justamente nas doenças que poucos reconhecem, mas que todos deveriam estar preparados para enfrentar. E é exatamente para isso que estamos aqui. Para transformar conhecimento em raciocínio clínico em decisão e decisão em melhores desfechos para os pacientes. Seja muito bem-vindo, vamos começar. A hantavirose é uma zoonose viral grave transmitida principalmente por roedores silvestres. Trata-se de uma doença potencialmente fatal, capaz de evoluir rapidamente de um quadro inicial, semelhante a uma síndrome gripal, para insuficiência respiratória aguda, choque circulatório e morte. A doença ganhou notoriedade mundial após surtos extremamente agressivos registrados nos Estados Unidos em 1993. No entanto, sua história começou décadas antes, durante a Guerra da Coreia. O que é o hantavírus? O hantavírus pertence ao gênero Orthohantavirus, da família Hantaviridae. Trata-se de um vírus de RNA, vírus envelopado, agente zoonótico, ou seja, capaz de ser transmitido entre animais e seres humanos. Vírus associado principalmente a roedores, que atuam como reservatórios naturais da infecção. O fato de ser um vírus de RNA possui grande relevância epidemiológica, pois essas características favorecem maior capacidade de mutação, adaptação a diferentes hospedeiros, existência de múltiplos subtipos virais, diferenças importantes na gravidade clínica entre as diversas cepas. Quem descobriu a doença? A primeira grande descrição clínica da doença ocorreu durante a Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953. Nesse período, mais de 3.000 soldados desenvolveram uma síndrome caracterizada por febre hemorrágica grave, associada à insuficiência renal. Décadas mais tarde, pesquisadores sul-coreanos conseguiram isolar o vírus na região do rio Hantaan, origem do nome hantavírus. O vírus Hantaan, responsável pelos primeiros casos descritos, foi oficialmente isolado no final da década de 1970, marcando um importante avanço no entendimento da doença. Quando a doença assustou o mundo, foi no surto de 1993, Four Corners, Estados Unidos. Naquele período, jovens previamente saudáveis começaram a apresentar quadros graves e morrer de forma rápida, após desenvolverem febre, insuficiência respiratória aguda, edema pulmonar e colapso cardiovascular. Inicialmente, as autoridades de saúde consideraram diversas hipóteses diagnósticas, incluindo influenza grave, peste pneumônica ou intoxicação ambiental. Entretanto, após uma extensa investigação epidemiológica, o CDC identificou um novo hantavírus até então desconhecido, o Cynombrivírus, SNV. O que foi descoberto durante o surto? O surto de Four Corners trouxe descobertas fundamentais para a medicina e para a saúde pública mundial. A investigação demonstrou que os hantavírus não causavam apenas febre hemorrágica com síndrome renal. Existia uma forma pulmonar extremamente agressiva e letal nas Américas. Os principais reservatórios da doença eram roedores silvestres. A transmissão ocorria principalmente pela inalação de aerossóis contaminados por urina, fezes ou saliva de roedores infectados. O impacto foi tão significativo que nos primeiros casos identificados, a taxa de mortalidade ultrapassou 50%, tornando a hantavirose uma das zoonoses respiratórias mais preocupantes já registradas nas Américas. Desde então, a vigilância epidemiológica e o reconhecimento precoce da doença tornaram-se fundamentais para reduzir complicações e aumentar as chances de sobrevivência dos pacientes. Aqui começa a nossa análise. Como ocorre a transmissão? A principal forma de transmissão da hantavirose ocorre pela inalação de partículas contaminadas presentes no ambiente.
Essas partículas podem conter urina seca de roedores infectados, fezes contaminadas e saliva de roedores portadores do vírus. Quando esses materiais secam e são dispersos no ar, podem ser inalados pelas pessoas, permitindo que o vírus alcance o sistema respiratório. Situações de maior risco. A exposição costuma ocorrer durante atividades que envolvem a limpeza ou movimentação de locais fechados e pouco ventilados, especialmente quando há presença de roedores. Entre as situações mais frequentes estão a limpeza de galpões, casas abandonadas e ambientes rurais pouco ventilados. Importante, a maioria dos hantavírus não é transmitida de pessoa para pessoa. A principal exceção é o Andes vírus, encontrado na Argentina e no Chile, com casos documentados de transmissão entre seres humanos. Principais cepas de importância clínica. Na Ásia e Europa, cepas como Hantaan e Seoul estão associadas à febre hemorrágica com síndrome renal. Nas Américas, destacam-se Sinombre e Araraquara, associadas à síndrome cardiopulmonar por hantavírus, a forma clínica mais grave. Como o vírus causa a doença? A principal característica é a lesão do endotélio vascular, que reveste os vasos sanguíneos. Após a infecção, o vírus invade as células e desencadeia uma intensa resposta inflamatória, com liberação maciça de citocinas. Isso causa um aumento significativo da permeabilidade capilar, permitindo o extravasamento de plasma para os tecidos. Como consequência, ocorre edema pulmonar maciço, choque distributivo e hipoxemia grave, levando à rápida deterioração do paciente. Quadro clínico. A fase inicial, ou pródromo, dura entre 3 e 6 dias e apresenta sintomas inespecíficos. Os principais sintomas incluem febre alta, cefaleia, mialgia intensa, dor lombar, náuseas, vômitos, diarreia e mal-estar. Nessa etapa, a hantavirose pode ser facilmente confundida com doenças como dengue, influenza e leptospirose. Essa semelhança clínica torna o diagnóstico precoce um grande desafio, especialmente em regiões onde essas doenças são endêmicas. Após o período prodrômico, muitos pacientes evoluem rapidamente para a fase cardiopulmonar, considerada a etapa mais crítica da doença. Nessa fase, ocorre uma deterioração clínica acelerada, podendo surgir tosse seca, dispneia progressiva, taquipneia, hipoxemia, edema pulmonar e choque circulatório. A evolução pode ser extremamente rápida, com agravamento em poucas horas. Nos casos graves, o paciente pode apresentar insuficiência respiratória aguda com necessidade de ventilação mecânica, hipotensão refratária, exigindo o uso de drogas vasopressoras, necessidade de monitorização intensiva e suporte em unidade de terapia intensiva, UTI. O reconhecimento precoce dessa fase é fundamental, pois a mortalidade aumenta significativamente após o desenvolvimento do comprometimento cardiopulmonar. Alguns exames laboratoriais são altamente sugestivos de hantavirose, especialmente quando associados ao contexto clínico e epidemiológico adequado. Os achados mais frequentes incluem plaquetopenia, hemoconcentração, leucocitose, desvio à esquerda, elevação da lactato desidrogenase, LDH, lactato sérico elevado. A análise gasométrica costuma demonstrar hipoxemia importante, redução da relação PaO2/FiO2, indicando comprometimento significativo das trocas gasosas. Os exames de imagem geralmente evidenciam sinais de comprometimento pulmonar difuso, e os principais achados incluem infiltrado pulmonar bilateral, edema pulmonar intersticial, opacidades em vidro fosco, padrão radiológico semelhante ao observado na síndrome do desconforto respiratório agudo, SDRA. Essas alterações refletem um intenso aumento da permeabilidade capilar pulmonar causado pela lesão endotelial induzida pelo vírus. O diagnóstico da hantavirose depende da integração entre dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. Principais exames diagnósticos: RT-PCR para detecção do material genético viral. Sorologia IgM, especialmente útil na fase aguda da doença. Testes sorológicos por ELISA. Entretanto, nenhum exame substitui a importância da suspeita clínica. O diagnóstico depende fortemente da identificação de quadro clínico compatível, contexto epidemiológico sugestivo, histórico de exposição a ambientes com presença de roedores. Complicações mais graves: síndrome do desconforto respiratório agudo, SDRA, hipoxemia refratária, falência respiratória, choque hantaviral, miocardite, disfunção ventricular aguda. Sangramentos: coagulação intravascular disseminada, CIVD, lesão renal aguda. Nos casos mais graves, múltiplos órgãos podem ser acometidos simultaneamente, resultando em falência orgânica múltipla e elevado risco de mortalidade. A forma cardiopulmonar da hantavirose apresenta elevada gravidade e pode atingir taxas de mortalidade entre 30% e 40%, dependendo de diversos fatores. Isso depende da cepa envolvida, a rapidez do diagnóstico e a disponibilidade de suporte intensivo adequado.
Em alguns dos primeiros surtos descritos, as taxas de mortalidade chegaram a ultrapassar 50%, evidenciando o potencial letal da doença. Até o momento não existe uma terapia antiviral específica consolidada para a hantavirose. O tratamento baseia-se fundamentalmente no suporte intensivo precoce, com foco na estabilização clínica e no manejo das complicações respiratórias e hemodinâmicas. As principais medidas incluem oxigenoterapia, ventilação mecânica, estratégias de ventilação protetora e o uso de aminas vasoativas para suporte circulatório. Também inclui posição prona em casos selecionados, monitorização rigorosa e a utilização de ECMO em situações específicas e de extrema gravidade. Um dos erros mais importantes no manejo é a hiperidratação agressiva. O extravasamento capilar característico pode agravar significativamente o quadro clínico. No Brasil, os casos concentram-se principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. As cepas Araraquara e Juquitiba são as de maior relevância. Embora rara, a hantavirose permanece sob intensa vigilância. Em 2025, a OMS registrou 229 casos nas Américas, com 59 óbitos. A hantavirose assusta porque frequentemente se inicia com sintomas inespecíficos semelhantes aos de uma síndrome gripal comum. No entanto, sua evolução pode ser extremamente rápida e devastadora, evoluindo para insuficiência respiratória grave em apenas 24 a 48 horas. Por esse motivo, o reconhecimento precoce e a instituição do suporte intensivo continuam sendo os fatores mais importantes para melhorar o prognóstico dos pacientes. Alerta AvaMeds. Cada paciente carrega uma história e cada sintoma pode esconder um diagnóstico capaz de mudar tudo. Por isso, o verdadeiro diferencial de um profissional da saúde não está apenas no que ele sabe, mas naquilo que ele consegue suspeitar antes que seja tarde demais. É essa capacidade que transforma conhecimento em decisão e decisão em vidas salvas. Nem toda gripe com falta de ar é influenza. Em área rural, pense em hantavirose antes que o pulmão afogue. E chegamos ao fim de mais uma aula. Eu sou o Dr. Christian Magno e ao lado do Dr. César Magnoli queremos agradecer por você ter chegado até aqui, porque estudar sobre a hantavirose e não é apenas aprender sobre uma doença extremamente letal. É desenvolver consciência, preparo e responsabilidade diante de cenários que exigem decisões rápidas e alto nível de controle emocional. Os profissionais que se destacam na medicina não são apenas aqueles que acumulam informação. São aqueles que escolhem evoluir continuamente para estar preparados quando a pressão chegar. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe o seu comentário e compartilhe esta aula. Esse conhecimento pode ampliar a consciência de outros profissionais e impactar vidas de forma real. E se você deseja evoluir seu raciocínio clínico, fortalecer sua tomada de decisão e aprender a atuar com mais clareza em situações críticas, venha fazer parte da comunidade AvaMeds, porque aqui nós descomplicamos a medicina com estratégia, decisão e propósito. Nos vemos aqui na AvaMeds.